Pessoal, na verdade aqui a gente trouxe especialistas que vão nos auxiliar nesse tema tão relevante, que nós estamos falando de uma pauta linkada hoje à inteligência artificial, à digitalização. Nós precisamos cada vez mais conectar o setor produtivo com o setor de logística. Nós não podemos mais continuar atuando de forma independente e autônoma, e por isso temos aqui especialistas em cada área que vão contribuir com suas opiniões, com suas visões em relação a essa pauta inovadora para Santa Catarina. Aqui um reconhecimento aos nossos colegas aqui desse painel. E para iniciarmos aqui, eu convido o Adilson Silveira, coordenador do Log 4SC, e eu inicio perguntando, Adilson, para você, como o movimento catarinense para a logística 4.0 pode transformar a logística em nosso estado? Por favor, fique à vontade. Obrigado, Dagnor. Boa tarde a todos. Parabéns para o evento, logística aqui que está realmente fantástico. Aos meus companheiros de painel. Antes de falar, primeiro, 2 agradecimentos ao meu amigo Valber, que tem caminhado conosco aí nessa montagem desse movimento, e ao nosso presidente do movimento, Renato, que também é diretor executivo da FETRANSESC. Eu, como coordenador geral e um dos idealizadores, vou responder ao Dagnor da seguinte forma. Por que é transforma? Por que o Log 4.0, que é o nome do movimento, pode transformar Santa Catarina? Qual é o impacto que ele pode trazer? Primeiro, quando a gente pensa em logística, geralmente as pessoas pensam em problema, né? Dificilmente a logística é alguma coisa boa no pensamento comum, porque onde estoura alguma coisa é na logística. Então nós temos um problema na mão primeiro. Já sabemos que temos um problema logístico, né? Problema de resolver as coisas. E quando a gente também pensa em logística, até há pouco tempo atrás aqui a gente tinha uma propaganda muito forte que era o agro era tudo, né? O agro é tudo, o agro é pop, mas até sem logística o agro não é nada, porque o produto ia apodrecer lá na plantação. Ou seja, nós temos algo na mão que é muito importante, que movimenta muito dinheiro e que faz a economia do Estado girar. Não só do Estado, do mundo inteiro, mas nós temos, sim, algo muito importante nas mãos e temos que ajudar a resolver esses desafios. No entanto, hoje, a logística deixou de ser simplesmente caminhão e motorista. Ela tem se tornado muito mais tecnológica, inclusive, do que a maioria dos outros setores. Só que a tecnologia, do jeito que ela está sendo encaminhada pelas transportadoras, pela indústria, ela vem sendo feita cada um fazendo por si. Não existe um norte, uma transportadora não sabe exatamente no que investir de tecnologia, em que momento investir, qual o resultado que isso vai dar para ela. A indústria não contrata bem o transportador, que está bem equipado tecnologicamente, e também não tem uma boa conexão com ele. Os produtos chegam para a produção, transportados, logicamente, por transportadoras. Nem sempre esse transportador está devidamente adequado, não só com tecnologias, mas com outras preocupações, ESG. Esse produto chega na indústria, tem a logística interna que tem que ser resolvida, que geralmente é resolvida muito bem, existe um investimento bom para isso. Depois ele vai para o mercado e novamente é transportado de qualquer forma. E nós queremos uma indústria 4.0, só que uma indústria 4.0 ela precisa da logística 4.0, senão ela vai ser só manufatura 4.0. E nós temos que fazer esse produto chegar rápido na mão lá de quem comprou, né? Então vai para o comércio, tal, e tudo isso tem logística no meio. Agora, como eu vou fazer isto evoluir se cada um pensar separadamente? Se o transportador, na empresa dele, vier aqui comprar o equipamento, se a indústria comprar os seus equipamentos, definir. Nós temos aqui um amigo da WEG também, e a WEG consegue montar um ecossistema logístico, porque ela contrata, ela diz como que quer que seja receber e como quer entregar. Mas não é uma realidade do mercado. As outras indústrias contratam como podem.
e algumas até, muitas, por preço, o que joga a qualidade do transporte lá para baixo. Então, nós temos alguns desafios que um movimento... Por que movimento? Porque não vai ser de um ator só. Não é só o governo que vai resolver o problema da logística melhorando a infraestrutura. Não é só a indústria que vai resolver o problema da logística contratando melhor a transportadora. E não é só a transportadora que vai melhorar investindo em tecnologia. Nós precisamos pensar que logística nós temos hoje. Nós precisamos diagnosticar isso. O que é que cada setor da indústria precisa de tecnologia para a logística? A tecnologia para o agronegócio é diferente de uma tecnologia de logística para a indústria farmacêutica. É diferente da tecnologia de indústria para a indústria da manufatura. Cada um precisa de coisas diferentes. Então, o que é a logística 4.0? É suprir a necessidade tecnológica de cada um desses setores, com diferentes tecnologias, para que a mercadoria chegue no tempo certo, na qualidade certa, na quantidade certa, no local exato. Isso é uma logística 4.0. Não importa a tecnologia em si, né? Se vai ser o IoT, se vai ser o aplicativo de entrega. Então, e como nós vamos fazer com que isso possa chegar no maior número de transportadoras, no maior número de indústrias, na mão das pessoas que vão comprar os produtos? Nós precisamos fazer um movimento integrado de entender qual é a realidade logística do Estado, aonde queremos chegar e qual é a ação de cada um dos agentes. Por isso, hoje, nós estamos aqui com a FACISC, com as empresas de transporte, com a FETRANSESC, com o Estado, na Secretaria de Portos e Aeroportos, com o Ivan ali, para, juntos, entendermos e diagnosticarmos e definirmos aonde queremos chegar com tecnologia, aonde que a nossa logística quer chegar, e dessa forma nós seremos o primeiro Estado a pensar juntos, eu digo, o ecossistema, para onde nós queremos levar a nossa economia, porque a nossa economia depende diretamente de logística. Pensando juntos, nós vamos estabelecer um plano juntos, e logicamente os resultados chegarão. O resultado, mais competitividade para o Estado, porque vai entregar mais rápido, melhor para o melhor preço, mais uma indústria logística muito mais eficiente, tecnologicamente conectada. Imagina, desde o momento lá da matéria-prima até na hora que chegou no porto, tudo conectado, rastreado, acompanhado, medidas temperaturas quando necessário, com as pessoas que transportam bem valorizadas, treinadas. O motorista, ele acaba sendo desvalorizado por essa falta de conexão, então as empresas acabam também tendo que contratar por preço, né? E também a questão da sustentabilidade. Como que a gente faz o ESG chegar de forma tranquila, de forma tecnológica, sem precisar onerar o transportador, que precisa pensar em como preservar o meio ambiente, emissão menor de gás carbônico. Então, como que isso pode acontecer? Tudo isso passa pela tecnologia. A tecnologia, na verdade, a 4.0, ela é simplesmente um cordão que vai levar a gente para o futuro que desejamos de logística. Ela não é necessariamente, é tudo tecnologia. Não, ela é um cordão, porque a gente precisa ver para onde que esse mundo está indo. Se a gente não correr, na verdade, todos nós já estamos atrasados comparados a outros países, alguns países. Então, se a gente não fizer esse trabalho logo, não vai ser mais um atraso, vai ser prejuízo. Os chineses estão chegando, e a inteligência artificial está aí. Então, é muita coisa para a gente pensar e não pensar sozinho. Então, o movimento é isso, é fazer esse pessoal pensar junto para definir o nosso futuro. É isso, Dagnor. Legal, obrigado. Acho que é o primeiro passo, na verdade. E aqui vai um reconhecimento para a CAT, pela iniciativa, pela provocação, ter trazido esse tema para a FETRANSESC, que a gente pudesse refletir e entender que realmente essa conexão que você fala, que esse cordão, esse elo de conexão, né? Nós precisamos cada vez mais conectar o setor produtivo, né, com a logística, né? E como é que a gente faz isso para que a gente tenha efetivamente uma sintonia, né? Então, parabéns aí pela iniciativa, e eu tenho certeza, pelo que eu já vi em termos de esboço do cronograma que está projetado em termos de avanço dos próximos passos, eu digo, vai precisar de uma dedicação muito forte, uma conexão com o governo do Estado, com o setor produtivo, para que a gente efetivamente possa avançar ao nível que Santa Catarina merece, precisa, e que, mais uma vez, a gente possa ser uma referência para o Brasil.
Secretário Ivan, Santa Catarina possui um dos maiores complexos portuários do Brasil. Nossa força em setores como agropecuária, automotivo, alimentos, exige uma logística de excelência. Qual a sua visão sobre nossa logística e o impacto que o movimento Log 4.0 pode trazer para o Estado? Boa tarde a todos. Cumprimento ao presidente Agnor e todos os meus colegas de painel. Primeiro eu quero fazer um contexto sobre esta secretaria, que foi criada pelo governador Jorginho Melo, no qual é o único estado do Brasil que tem uma secretaria de portos, aeroportos e ferrovias. Em todos os outros estados, esta secretaria de modais está junto com a infraestrutura, que era o nosso caso, no qual eu era o diretor no governo passado e retrasado, né? Consequentemente, toda a Secretaria de Infraestrutura tem como foco a rodovia, o buraco, a ponte, o talude que rompeu. Quando sobrava um recurso, passa para os modais. Então, nós tínhamos aeroportos abandonados, ferrovia nem se falava, portos, pouco se falava também, né? E daí o governo criou essa secretaria, e junto com essa secretaria ele está implementando um planejamento para os próximos 30 anos. Está fazendo o PELT, o Plano Estadual de Logística de Transportes, que o Estado nunca teve. Foi contratada a Infra, a mesma empresa de Brasília que está fazendo o Plano Nacional de Logística. É um planejamento para 30 anos. No começo do governo já fizemos o PAESC, o Plano Estadual do Setor Aeroviário de Santa Catarina. Nosso plano aeroviário era da década de 80. Estava lá no plano, Transbrasil, Varig, né? VASP. Também para 30 anos, revisado a cada 5. E também vamos iniciar o plano estadual ferroviário e portuário. Trabalhar sem planejamento, muitas vezes é alocar recursos, é perder recursos, alocar recursos em ações que não vão ter aquele retorno a médio e longo prazo. Então, essa é a ideia do governo, é uma ideia de Estado, porque isso não dá voto. Pergunta para o grande eleitor o que é o PELT. Logística. Interessante é fazer o calçamento lá da sua rua, fazer o asfaltinho, né? Isso é ter uma política de Estado. Como o amigo falou na questão rodoviária, que não é da minha secretaria, mas como a gente tem, né, 15 dias, meu amigo secretário também do Badesc, o governo nos reúne, todos os secretários, sábado à tarde, sábado de manhã, sexta à tarde, para todo mundo falar das suas ações. Então, nós conhecemos as ações de todos, né? E quando o governo assumiu, 80% das estradas estaduais eram péssimas e ruins. Criou um programa Estrada Boa, hoje já está em torno de 80 boas e ótimas, falta 20, que até o primeiro semestre do ano que vem vão estar 100% das SCs em ótimo estado. Um investimento fabuloso, né, de bilhões, mas o nosso grande problema são as federais. São as colunas que cortam o nosso estado, como a BR-101, que está colapsado o trecho norte. Por isso o governo se adiantou, pensou fora da casinha para criar a Via Mar, que vai ligar do contorno da Grande Florianópolis até Joinville. É a solução, porque esperar por recurso do governo federal vai esperar sentado de muito tempo. Não tem previsão. Santa Catarina, de cada R$100 que manda para Brasília, recebe 10. Né? Esqueça. A Via Mar vai ser uma rodovia com 3 faixas de ida, 3 faixas de volta, 120 quilômetros de velocidade. Vai ser uma estrada concessionada. O projeto está bem adiantado, vai ser entregue já dos 4 lotes, que vem até de Joinville a Brusque. O 5º lote de Brusque ao contorno. Vai ser já feita a licitação agora. Desses 4 lotes, o governo, antes da concessão, já vai começar a obra com recurso do Estado. Para quando houver a concessionária, ela vai ressarcir o governo do Estado,
porque também se ficar esperando todo esse trâmite burocrático, o Estado é muito burocrático, às vezes demora muito para fazer uma licitação, então essa agilidade tem que ter. Porque hoje a gente, inclusive nós, quando eu tenho que ir ao porto de São Francisco, tem que sair 5 da manhã, 6 da manhã no máximo, senão vai levar o dobro do tempo. Está colapsado, a BR-101 está colapsada. Essa região aqui, quando chega no verão, nem pensar. Né? A BR-280. BR-280 já está há 12 anos com promessas do governo federal. Eu não vim aqui falar de mal de um governo ou de outro, mas é a realidade. Né? É filas e filas de caminhão para o porto de São Francisco, um porto com 17 toneladas, e no lado do porto de São Francisco, agora em outubro, vai ser inaugurado o TGSC, Terminal Graneleiro de Santa Catarina, na qual a Bunge vai ser a maior acionista, já vai começar com 8 toneladas de grão, 8 milhões de toneladas de grão. Eu estava até participando da audiência pública, eu falei, pessoal, não se preocupe porque vai piorar a fila de caminhão, porque tinha 17 milhões, vai chegar a mais 8, a fila de caminhão vai piorar. O que é que o governo do Estado está fazendo? Vai fazer uma via de concreto de 1 quilômetro, próximo ao Porto Itajaí, para facilitar o estacionamento de caminhões. Porque é uma via federal. O contorno ferroviário de São Francisco, no governo federal passado, a gente tinha conseguido 50 milhões para reiniciar a obra, porque quando passa o trem em São Francisco, para tudo. O governo atual cortou, está lá parado o contorno ferroviário de Joinville, na qual a gente queria reiniciar a obra do contorno ferroviário e fazer um VLT em Joinville, também parou. Né? Então, assim, essa logística de transportes, de rodovias, ferrovias, o PEOT vai indicar, mas são gargalos que impedem o maior crescimento de Santa Catarina. Santa Catarina é um estado que está crescendo o dobro dos outros estados, apesar de todos esses gargalos logísticos. Os portos, espetacular. Né? Itapuá está crescendo no lado de Itapuá. Vai sair agora, daqui a 5 anos, o terminal da Bunge, o complexo Itapuá-Bunge ali, Coamo, Itapuá-Coamo, vai ultrapassar o Porto de Santos em termos de movimentação. O governo do Estado já se reuniu com o governo do Paraná, e os royalties do petróleo, né, o governo do Paraná em dinheiro não ia dar, ele vai fazer em obra, SC 417. E o governo do Estado já está com o projeto pronto para duplicar, em concreto, até o Porto de Itapuá. Porque quando chegar ao Porto da Coamo, vai duplicar ou triplicar a quantidade de caminhões. Ao mesmo tempo, tem um cotovelo ali em São Francisco para chegar a Itapuá, que precisa ser dragado, que só entra navios até 300 metros. Uma obra de 324 milhões. Nós, a Secretaria, junto com o Governo do Estado, chamamos o Porto de Itapuá, que é a Maersk, e fizemos uma proposta indecente. O não a gente já tinha. Vocês dão o recurso para fazer a obra e a gente desconta em taxas de 10 a 12 anos as taxas que a gente cobra do Governo do Estado. Eles concordaram. Então, é a primeira parceria público-privada portuária do Brasil, no qual a entidade privada vai alocar recursos para fazer uma dragagem para entrar navio de 366 metros. Aqui, a Portonave está fazendo já um berço para o navio de 400 metros. Conheço bem aquela região, né? Em 2014, eu fiz aquela obra de alargar de 135 para 170, junto com o Marcelo Salles, né? Fizemos aquela obra, né? Infelizmente, esse colapso do Porto Itajaí que aconteceu, não quero entrar nesse assunto, que retardou muito essa ampliação portuária do local. O Porto de Imbituba também, que era o patinho feio, está num desenvolvimento fabuloso. Os nossos projetos de ferrovias, que é uma clemência no oeste do estado, né? Porque lá nós já fomos o primeiro
em avicultura e suinicultura. Já achamos o segundo em avicultura e vamos perder também a suinicultura por falta da falta do grão, do milho, que chega lá de Paraná, do Mato Grosso, até do Paraguai, 10%, chega muito caro de caminhão. Então, a gente está fazendo esse projeto de ferrovias, né? A gente o governo já foi na China procurar investidores, já foi na Arábia, já está se antecipando antes que os projetos sejam feitos. Então, em todas essas áreas dos modais de transporte, a nossa secretaria, através do governo do Estado, está lutando para que isso aconteça. Claro, a parte portuária, o mar, como diz o senador Beto, é praticamente infinito para receber navio. O problema é a chegada da carga, né? A chegada da carga pelo meio rodoviário, acontece isso que está acontecendo aqui, muitas filas, na BR-280 muitas filas, né? Voltando ao assunto também da rodovia, o Estrada Boa Rural, para agilizar o fluxo do agronegócio, do produtor rural, também está sendo implementado agora, né? A questão portuária, só quero lembrar ao público, eu recebi um empresário chileno, 61% do cobre do Brasil chega por Itapuá. Nós exportamos, através dos nossos portos, para o Chile, 476 milhões. E importamos 2,1 bi. Por que isso? Porque outros estados importam pelos nossos portos, por causa da nossa política de incentivos fiscais. Isso também acontece nos aeroportos. Santa Catarina, o porto de Florianópolis, é o terceiro em movimentação internacional. ICMS, nós podemos baixar 17% para 1,5%. Nós temos uma política de incentivos fiscais muito boa, muito agressiva. Esse é o nosso medo agora na reforma tributária. Vai afetar muito Santa Catarina. Vai igualar com... Essa é a ideia deles, né? Igualar com o Norte e Nordeste para tirar essa competitividade do Estado de Santa Catarina, que é a sexta economia do Brasil, apesar de ter 1% do nosso território. Legal. Obrigado, secretário. Mas mais uma demonstração da importância que nós temos em pensar em termos de infraestrutura, de rodovias, para a gente poder manter a competitividade de Santa Catarina. Porque a gente vai perder, com a reforma tributária, a questão do benefício fiscal, que gera atratividade para a atividade portuária, né, e, consequentemente, econômica, mas representa uma ameaça e aumenta o nosso desafio pela infraestrutura rodoviária. Obrigado, secretário. Meu amigo Ari, presidente da FETRANSES, presidente da ADESC, empresário. Os desafios dos transportadores de carga são enormes, Ari, passando desde uma infraestrutura precária e insuficiente, até custos operacionais crescentes. Entretanto, faça sol, faça chuva, precisamos continuar transportando a riqueza desse país. Como o senhor tem percebido os desafios logísticos do ponto de vista empresarial e qual a sua expectativa para o movimento LOG 4.0? Boa tarde a todos. Quero iniciar cumprimentando o presidente da ACNOR, ele que me sucedeu na presidência da FETRANSES, um grande amigo. Cumprimentar os demais colegas aqui do nosso painel. E dizer a vocês que eu tenho 8 minutos para falar dos principais desafios do transporte rodoviário de cargas. Isso é um desafio enorme, né? Nós precisaríamos pelo menos de 1 hora para falar dos principais desafios. Mas vou procurar resumir aqui, na minha visão, quais são os maiores. Para mim, a infraestrutura rodoviária é uma dos maiores gargalos do nosso segmento. Quando eu estava na presidência da FETRANSES, nós fizemos um cálculo, qual é o custo-hora de um caminhão que para numa fila, num congestionamento. Na época estava em torno de R$150 hora. Parece muito, mas só o motorista custa em torno de R$60 a hora.
Vocês imaginam um implemento de 1.200.000, 1.300.000, 1.400.000, quanto isso custa por hora parado. E na infraestrutura também nós temos, com certeza, a falta de apoio, a falta de pontos de parada aos nossos profissionais das estradas. Nós sabemos que a legislação trabalhista, que ela é igual para todas as atividades, né? Nós cumprimos uma legislação igual da indústria, então você imagina uma indústria com equipamento fixo, o operador também trabalha ali, dentro do horário de trabalho dele. Agora, vocês imaginam o que é administrar uma jornada de um motorista que sai com um equipamento de 1.200.000, 1.300.000, mais 1 milhão, 2 milhões de carga, por essas rodovias, em que temos também grande problema do roubo de cargas. Nós conseguimos em Santa Catarina, desde da época que eu era presidente, fazer um grande trabalho para reduzir o roubo de cargas, mas infelizmente nós sabemos quanto ele prejudica a nossa atividade nos centros como São Paulo e Rio de Janeiro. Se o governo se preocupasse em analisar esses números de quanto o Brasil perde com o roubo de cargas e colocar maiores estruturas em delegacias especializadas, nós teríamos com certeza resultados muito melhores. Outra grande ameaça é a reforma tributária, que está aí, está batendo nas nossas portas. Todo o setor de serviços vai sofrer uma carga tributária a mais, e nós sabemos o quanto é difícil repassar custos aos nossos embarcadores, né? Embarcadores que muitas vezes constroem parques fabris modernos, mas eles não pensam no transporte, na empresa de transporte. Muitas vezes nós ficamos horas, dias parados na frente de uma empresa. É lógico que isso são situações pontuais, mas nós temos muitas no Brasil. E que você vê que aquilo que as empresas de transporte se preocupam em ter terminais cross-docking e que tenha a facilidade na movimentação de cargas, não acontece nos embarcadores. Então, nós percebemos um segmento de transporte que vem sofrendo muito, principalmente aquelas empresas em que elas são concentradas em grandes embarcadores e que têm, logicamente, regras e que isso vem prejudicando o nosso profissional da estrada, porque antigamente o pai conseguia levar um filho junto de carona para poder incentivar ele a seguir na profissão. Dagnol falou que a média dos nossos motoristas é 57 anos. Mas, pasmem, o número de motoristas entre 18 e 30 anos é 4% do total. 4% de 18 a 30 anos. E o número de motoristas acima de 70 é 11%. Então, acima de 70 é quase 4 vezes mais do que de 18 a 30. Então, isso é uma preocupação muito grande. Nós temos que realmente nos preocupar, porque vamos colapsar por falta de profissionais. Então, não tenho dúvidas de que programas vão ter que ser implementados. Nós sabemos que a FETRANSESC está iniciando um movimento de qualificação de motoristas junto com o SESC-Senat. É um projeto inicial. Nós temos o nosso Sistema S que poderá nos apoiar muito nisso. Mas esse não é um problema só do empresário de transporte. Isso é um problema do setor produtivo, isso é um problema da sociedade, porque nós, se lembrarmos do que aconteceu em 2018, na greve dos caminhoneiros, nós sabemos o que representa o transporte rodoviário de cargas para a nossa economia brasileira. Então, eu acredito que o log.4, que temos uma indústria 4.0 já bem implementada, nós temos aí o grande desafio de iniciarmos o projeto e exigirmos dos nossos empresários cada vez mais qualificação, cada vez mais investimentos em tecnologia, porque os nossos caminhões eles são cada vez mais
tecnológicos, cada vez mais eles vêm com tecnologias embarcadas, que muitas vezes o empresário não aproveita essas tecnologias. Mas se nós não tivermos uma integração, empresa de transporte com o nosso embarcador, nós vamos perder muito mais do que nós já perdemos com a pandemia. O que aconteceu com a pandemia? Vocês faziam compras em lojas físicas, né? Então nós transportávamos as mercadorias para as lojas físicas. Hoje temos plataformas que fazem vendas por internet. Nós não estamos fazendo esse transporte de ponta a ponta e nós estamos assistindo essa distribuição de cargas, essa entrega de mercadorias. Cada um de vocês que compra na internet deve ter percebido que quem faz a entrega é uma pessoa comum, com um carro, às vezes sem os assentos, trabalha na informalidade. Isso passou a ser um grande concorrente do nosso segmento de transporte. Então, se nós não acordarmos, se nós não incentivarmos, se a federação, através da sociedade, através da FACISC, da Fiesc, das universidades, do governo, não se conscientizar da necessidade de realmente valorizarmos mais o nosso segmento, nós com certeza vamos ficar pelo caminho. Nós sabemos que muitas empresas já ficaram pelo caminho, nós não encontramos praticamente empresa de transporte com mais de 50, 60 anos. Elas não conseguem, só conseguem aquelas que ficam mudando de CNPJ, né? E, infelizmente, os embarcadores não têm olhado para isso. Eles têm feito bids, eles têm colocado prazos absurdos, né? Porque o nosso maior insumo é o diesel. Muitas vezes, na carga fechada, ele representa 60% do custo, e isso é praticamente um custo que é pago à vista. E nós temos que conceder prazos, 150, 180 dias, para embarcadores que não têm o transportador como seu aliado, infelizmente. E se nós não nos conscientizarmos da necessidade de fazermos com que a Log 4.0 realmente seja implementada, nós vamos ter sérios problemas com falta de motorista, com falta de capacitação, e eu não tenho dúvida de que esse é o caminho que nós precisamos apoiar daqui para frente. Muito obrigado. Obrigado, presidente Ari. Está cada vez mais claro as ameaças que estão nos rondando. E realmente, Ari, a questão da mão de obra, do profissional, do volante, é um dos grandes desafios. E eu acredito que a conexão 4.0 vai nos conectar de uma maneira mais estratégica com os embarcadores. O que a gente vê muito hoje é cada embarcador adotando sua política e aplicando a sua política com o transportador escolhido como parceiro. E muitas vezes essas condições, elas não permitem uma evolução e um avanço estratégico que a logística precisa em termos da sua dinâmica. E eu acredito que os embarcadores têm muito a contribuir para a gente minimizar os riscos em relação ao colapso, que é a melhoria da produtividade e a otimização dos ativos que são disponibilizados hoje. Porque se a gente for olhar o quanto que um ativo nosso produz em relação àquilo que ele poderia ou deveria produzir, é muito pouco, né? E aí nós temos uma série de fatores, mas nós precisamos acordar para isso, né? E talvez essa conexão tecnológica entre segmentos estruturados, organizados, com a participação do governo, vai nos permitir um avanço também no aspecto da produtividade. Rinaldo, vamos lá. Nos orgulhamos de ter uma economia pujante, geramos competitividade, empregos qualificados e diversificação. Entretanto, para mantermos o desenvolvimento das nossas atividades produtivas, a logística precisa andar junto. Na sua opinião, como o movimento Log 4.0 pode influenciar o crescimento da nossa economia? Eu não falo até o crescimento, eu falo até a manutenção da realidade que nós temos hoje, porque eu entendo que nós temos uma série de ameaças que ameaçam o nosso status quo, olhando para Santa Catarina, porque Santa Catarina é um estado diferenciado sob todos os aspectos, e o grande desafio é que a gente mantenha essa condição, e não estamos nem falando em expansão adicional,
manter essa condição de competitividade, de sermos a quinta, sexta economia brasileira. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saudar o nosso presidente da AGNOR, saudar os companheiros aqui do painel, também a todos os que estão presentes aqui. Da AGNOR, a FACISC, hoje, a entidade que eu represento, ela conta com quase 47 mil empresas filiadas e estamos em quase 149, 150 cidades no estado de Santa Catarina. Então, isso por si só, eu acredito que valida a importância que nós damos ao tema e o quanto isso nos é caro, porque nós estamos no estado inteiro. Quando nós falamos de estado inteiro, nós temos associados que sofrem em todos os cantos do estado. Mas estou muito feliz com o que acontece hoje aqui, porque há alguns anos, quando eu iniciei, junto com outros colegas, no curso de logística da Univale, eu fui um dos primeiros professores do curso de logística, nós iniciamos algo que era totalmente desconhecido, era uma palavrinha nova, né? Era algo que virou moda e que, nesse momento, a gente percebe e vê tomando toda essa dimensão. Hoje, na época, nós falávamos muito em just-in-time, e aqui eu crio um paralelo do just-in-time com a logística 4.0, porque eu sempre fui um crítico do just-in-time, da maneira como ele se implantava no Brasil, porque quando se falava em implantação de just-in-time aqui, nós falávamos em implantar numa empresa, dentro de um processo produtivo, e acreditávamos que aquilo era o modelo que o japonês implantava no Japão, quando na verdade não o era. Lá eles falavam de cadeia de suprimento já, lá eles falavam de cadeia de fornecedores, todos trabalhando dentro de um processo de otimização. E hoje a logística 4.0, ela trata exatamente disso, de trazer toda a cadeia logística para dentro de uma mesma filosofia de trabalho, de otimização. É muito importante nós entendermos que eu costumo olhar a logística 4.0 como a virtualização de todo esse processo, onde nós temos não apenas o cuidado com a relação entre as empresas, mas também o processo produtivo dentro das empresas. O processo precisa ser controlado e o processo precisa ser monitorado dentro dessa filosofia. Então, o passo é um pouco maior, mas tão importante quanto. Nós precisamos de uma mudança importante de cultura na cabeça da classe empresarial, que é muito mais simples de você fazer entender a necessidade do momento. Aquilo que nos parece uma grande novidade, na verdade, não é mais. Nós estamos tentando alcançar o que já se faz mundo afora, em alguns países que já entenderam isso há bastante tempo, mas Santa Catarina, através desses momentos, como estão acontecendo aqui hoje, demonstra estar preocupada em sair dessa caixa, onde nós ficamos tentando copiar o que os outros fazem e buscando o passo adiante. É muito importante que nós tenhamos o entendimento de que a logística não se faz resolvendo os problemas, né, Edilson? A logística se faz planejando e antecipando problemas. A logística se faz criando modelos antes de executá-la e fazendo com que ela aconteça. E quando nós falamos de virtualização, nós falamos de entendimento de gargalos e correção em tempo hábil desses gargalos.
E sem que haja a integração, e aí nós falamos da logística 4.0, da integração de todos esses elementos que fazem parte da cadeia, da rede logística, aquele que não está enquadrado, ele fatalmente acaba agindo como um gargalo, como um elo fraco da cadeia que vai gerar problema. O monitoramento disso, através da tecnologia, é o que nos permite fazer com que a cadeia funcione de forma perene e eficiente. Se vocês pararem para pensar, durante quase 15 anos eu lecionei logística de suprimentos e movimentação e armazenagem. E no final do semestre eu costumava perguntar para os meus alunos o que eles tinham entendido do semestre inteiro. E ficava, né, era engraçado, porque alguns falavam de lote econômico de compra, de classificação ABC, de um monte de coisa, de produtos. E eu, na verdade, eu encerrava dizendo o seguinte: vocês não entenderam nada, né, porque eu ensinei movimentação e armazenagem para vocês entenderem que isso aqui é algo ruim dentro do nosso processo, que tem que ser minimizado. Na verdade, é algo que faz parte do processo, eu preciso ter movimentação, eu preciso ter armazenagem, mas essa movimentação e essa armazenagem, ela precisa ser eficiente, ao máximo. Ela não pode causar, ela não pode consumir, como o empresário costuma falar, pela canela, os nossos custos, né? Num primeiro momento, a gente pensa em investimento, assusta, parece caro, na verdade, aí um erro, porque nós devemos buscar o modelo que atende o tamanho da nossa empresa, o mercado que nós atuamos e o modelo que vai atender também aos nossos parceiros dentro da cadeia, da cadeia logística, da rede logística que eu participo, né? Porém, depois de implantado o modelo e feito ele funcionar, nós passamos a desfrutar de eficiência, de novos clientes em função dessa eficiência, de redução de custo e de modelos que nos permitem avançar crescendo dentro do nosso segmento. Então, respondendo à pergunta da Guinor, sobre a importância da logística 4.0 para a FACISC, para o sistema FACISC, eu responderia de maneira bem objetiva que ele é de vital importância. Nós precisamos avançar com esse movimento, precisamos avançar de maneira muito forte e coloco aqui à disposição, fica à disposição das entidades, de todas as associações que estão fazendo parte desse movimento e para a implantação do modelo 4.0 em Santa Catarina, para que utilizem o sistema. A FACISC hoje conta com um centro de inteligência e estratégia muito importante para nós hoje, nos apresentando números. Essa semana, inclusive, eu recebi um relatório onde se falava dos investimentos que estão sendo feitos na BR e duplicação 101, mas que não tinham ali algumas pontes que precisavam ser previstas. Rapidamente nós pedimos ao Centro de Inteligência, que nos informaram e também nos deram o status atual do que está sendo feito para resolver esses problemas. Então, em alguns momentos, nós podemos ajudar, sim, fornecendo números do estado inteiro naquilo que for preciso, e queremos que contem conosco, porque esse é um tema de grande relevância para o Estado, é um tema de grande relevância para toda a classe produtiva de Santa Catarina, e nós precisamos avançar e sair na frente. Muito obrigado. Obrigado, Rinaldo. Com certeza, Adilson, a FACISC vai estar dentro do portfólio das entidades para estar engajado dentro do log 4SC. Newton, que é diretor de tecnologia da CAT. A CAT, quinta maior incubadora do mundo, que atraiu 2 bilhões de investimento nacional e internacional
entre 24 e 25, tem papel fundamental no movimento 4.0. Qual a sua visão sobre esse movimento? Boa tarde a todos. Boa tarde, secretário Ivan, presidente da Agnor e demais colegas painelistas. Primeiro, contextualizar o que é a ACAT. Para quem não conhece, a ACAT é a Associação Catarinense de Tecnologia. São hoje quase 2.000 empresas com base tecnológica, sendo que Santa Catarina hoje quase 10%, 7,5% do PIB é de empresas de tecnologia, e dessas, quase 70% estão associadas à ACAT. Mas a ACAT não é só a incubadora, que é uma das 5 melhores do mundo. Ela tem outras vertentes, dentre elas as verticais de negócio, da qual uma delas eu faço parte. São 11 verticais que buscam fomentar negócio, apresentar tecnologia, ser referência no seu ramo de atuação. Então, existe a saúde, varejo, energia e a manufatura 4.0, da qual estou diretor. Dentro dela, das verticais, existem quase 1.000 empresas que estão aderidas. Ou seja, 1.000 tecnologias, ou um pouco menos de 1.000 tecnologias, que atendem diversos segmentos. E a logística não podia ficar de fora. Começou como um grupo de trabalho dentro da nossa vertical, se criou um movimento, né, buscando outros parceiros, porque existe o ditado que mandoria só não faz verão, então a gente está fomentando FACISC, enfim, todas as outras associações. Para quê? Para que a gente tenha esse movimento pujante. E como a ACAT pode trazer, somar esse movimento? Eu comentei, são quase 900 empresas. Já temos cerca de 30, 40 empresas só de base tecnológica, só diretamente ligadas à logística. Fora outras que estão aderindo. Ou seja, os problemas que foram citados aqui, alguns deles, a solução está lá. Dentro da ACAT, dentro da minha empresa, dentro da empresa do Adilson, dentro da empresa do Valder. Ou seja, nós temos muitas soluções que estão aqui, que podem atender a sua empresa. Num pequeno ganho que você tenha, pode representar uma redução no seu custo, da sua logística, e melhorar a situação. Claro, o governo é papel fundamental, porque sem a infraestrutura nós não temos. Mas a ACAT também, eu entendo que é fundamental nesse movimento. Por quê? Porque ela vai trazer a tecnologia para quem precisa usá-la. Ou seja, as empresas de logística. Então, é isso que eu entendo como fundamental a participação de todos que estão aqui nesse movimento. E a ACAT está de pé e à ordem para que for necessário para o movimento Log 4.0. Obrigado, Newton. Pessoal, nós estamos, pelo que tudo indica no painel aqui, com o tempo esgotado. Está esgotado? Então está esgotado. Pessoal, mais uma vez, obrigado aí pela parceria. Agradecer ao secretário Ivan pela oportunidade, né? O Adilson, né, representando aqui a ACAT, né? O Newton, desculpa, o Adilson, o Newton, né? E também o Rinaldo, né, representando a FACISC aqui, e meu amigo colega Ari Rabaioli, representando o setor transporte de cargas, né, como empresário, como presidente, ex-presidente da federação, uma liderança do nosso sistema também. Então, obrigado à Logistic pela oportunidade desse painel, obrigado a todos que aqui compareceram e prestigiaram esse momento. Espero que a gente tenha, pelo menos, gerado um estímulo, uma provocação. Acho que esse é o propósito. É o primeiro passo, com certeza, de uma grande jornada, uma jornada desafiadora, mas tenho certeza que ela será mais uma jornada exitosa. E o desafio da logística, efetivamente, é um desafio estratégico e ele precisa ser cada vez mais considerado dentro das atividades econômicas que são desenvolvidas como realmente uma operação estratégica e não como sendo mais uma operação ou mais uma atividade apenas conectada com uma atividade econômica. Então, mais uma vez, obrigado a todos.
O Adilson está pedindo aqui que declaramos oficialmente lançado Log 4 SC, para que esse movimento efetivamente seja startado a partir de agora. Tenho certeza que é um programa que vai tomar muito tempo da CAT, da FETRANSESC e das demais entidades envolvidas, também do governo do Estado. Eu acredito, não tenho dúvida que é importante e é necessário a participação do governo do Estado também. Então, obrigado pela paciência, obrigado pela presença, obrigado pela contribuição. Um ótimo dia e um ótimo evento para a Logistic.